Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Nessa noite a gente vai continuar meditando no Salmo 119. Domingo passado a gente meditou nessa palavra no Salmo 119, mas nós sabemos que o Salmo 119 ele tem 176 versículos e é uma riqueza, amados. O salmista ele expressa a importância da palavra de Deus, o significado dela para as nossas vidas. E é muito importante a gente aprender mais com esse salmo, amém? E a gente vai dar continuidade nesse domingo a continuar ministrando nesse salmo. Pai, toma a direção nessa noite, fala com a tua igreja, me usa como instrumento do Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu vou meditar, amados, a partir do salmo, do versículo 24, que diz: Gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. Então a gente observa que o salmista ele dava importância, ele dava ênfase à palavra de Deus. E quando ele diz gosto de pensar, significa, amados, que nós precisamos ocupar o máximo que nós pudermos a nossa mente com a palavra de Deus. Porque se a gente ocupa a nossa mente com a palavra de Deus, a gente estiver cheio da palavra de Deus, o que vai acontecer, amados? Vai fluir de nós coisas boas. Por quê? Porque a palavra, quando ela é administrada, ela é compreendida, ela é guardada dentro de nós, ela flui de dentro para fora. Flui de que forma? De que maneira? Gerando mudança, gerando transformação, transformando o nosso caráter, a nossa maneira de ver a vida, o mundo, as coisas. Então, por isso que o salmista diz, gosta de pensar. Agora é interessante que se o salmista fala dessa maneira, é porque ele já tinha experimentado a palavra de Deus. E ele sabe que o resultado de quem experimenta a palavra de Deus é sucesso, é bênção, é uma vida fortalecida, renovada, uma vida em paz, não com ausência de conflitos, mas com a presença de Deus, que nos fortalece, que nos dá graça, que nos ajuda a cada dia nessa caminhada, amém? Então o salmista diz, gosto de pensar. E é interessante a gente desenvolver isso, a gente ter esse prazer maior de ouvir mais a palavra de Deus, e não somente ser ouvinte, mas praticante desta palavra, exercitar ela a cada dia. Por quê? Porque a gente precisa, amados, porque se você gosta da palavra de Deus, você vai dar mais importância a ela e, como consequência, você vai viver mais essa palavra. Então o salmista ele expressa de maneira graciosa, ele gosta de pensar nos teus ensinamentos. Depois ele diz, eles são os meus conselheiros. Por que conselheiros, irmãos? Porque a palavra de Deus ela dá direção para as nossas vidas naquilo que é melhor. Porque Deus quer o melhor para a minha vida e para a tua vida. E às vezes a gente não compreende isso, às vezes a gente não dá a devida importância à palavra de Deus que ela merece, mas a gente tem que pensar como salmista, que diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a sua conselheira, louvado seja Deus. Você já pensou, amado, se a gente desse mais importância à palavra de Deus e compreendesse isso, de que cada versículo, cada palavra que Deus tem assim na Bíblia para nos ensinar, para nos dar direção, a gente pegasse para nós como conselho, como direção, em todas as áreas da nossa vida, o que ia acontecer, amados? Ia acontecer um renovo, ia acontecer uma transformação. Louvado seja Deus, porque o viver a palavra, amados, ela nos torna mais agradáveis ao Senhor. Não é que a gente não vai ter pecado, não ter falhas, mas a gente vai acertar mais. E é isso que Deus quer de nós. Deus sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer, amados, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se torne maduros espiritualmente. E para isso a gente precisa da palavra de Deus. E é esse o conselho que Ele está nos dando nessa noite. Louvado seja Deus. E a palavra continua no versículo 25, ele diz, estou derrotado e caído no chão.
de acordo com a tua promessa, dai-me novas forças. Então é interessante que o salmista estava vivendo uma situação crítica, uma situação difícil na sua vida, mas ele nos ensina, amados, através desse versículo, que nas adversidades da vida a gente tem que focar o Senhor. E ele está focando o quê? A palavra de Deus, as promessas de Deus que está na sua palavra. Todas as vezes, amados, que você se sentir abatido, entristecido, pensando em desistir, pensando em parar, observa a palavra de Deus. Veja o que Deus tem prometido para a sua vida. Veja as promessas de Deus. E fiel é quem prometeu. E a gente precisa compreender isso. E a Bíblia fala, louvado seja Deus, a tua promessa dá-me novas forças. Estou derrotado e caído no chão. De acordo com a tua promessa, dai-me novas forças. Você pode usar a palavra de Deus. Porque o nosso Deus, ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. Então, meu amado, é muito bom você usar a palavra até mesmo na oração. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que o justo, ele alcançará a vitória. Então a gente observa, amados, que quando você toma posse da palavra de Deus, quando você olha para o Senhor e vê a sua fidelidade, a sua bondade, o que vai acontecer quando você olha para a palavra de Deus, você olha para as promessas de Deus? A palavra vai te renovar, a palavra vai te trazer esperança. Olha, se Deus falou, Ele vai cumprir. Essa situação vai passar, Deus vai me fazer alcançar a bênção e a vitória, e isso vai trazer uma confiança maior, uma esperança maior, e isso vai te levantar. O Senhor vai te trazer novas forças, porque a palavra de Deus diz, amados, louvado seja Deus, que aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águias. Louvado seja Deus. Então toma posse nessa noite desta palavra. Creia que ela tem o poder de te transformar. Não foque o problema, mas foque o Deus que você serve. Faça como Davi, diante de um gigante de 2 metros e 70, 80. E aí você observa que ele era um adolescente de 16, 17 anos, um jovem. E aí você observa que Davi, ele olha para o Senhor. Ele não olha para a estatura do gigante. Ele não olha para aquela dificuldade que o povo de Israel estava enfrentando. Ele olha para o Deus que ele serve. Louvado seja Deus. E eu creio que quando ele olha para o Deus que ele serve, eu creio que na sua mente está ali um monte de versículos da palavra de Deus que o animava, que o fortalecia, que o fazia conhecer melhor ao Senhor, porque a palavra, o conhecimento da palavra, o viver a palavra, gera em nós um conhecimento maior de Deus. E com isso faz com que a gente confie mais, a gente descanse mais, mesmo que as circunstâncias digam não, mas por você ter comunhão com Deus, por você viver a palavra, você passa a descansar nesse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a Bíblia fala, e ele fala para o Senhor, Pai, eu estou derrotado, eu estou caído no chão, mas me restaura, porque a tua palavra me promete isso. Então, amados, toma posse da palavra de Deus, usa a palavra de Deus como ferramenta para te trazer ânimo, para renovar as suas forças. E é isso que o salmista está fazendo aqui. E ele prossegue, aí ele diz, contei tudo o que tenho feito, e tu me respondeste, ensina-me os teus mandamentos. Contei tudo o que tenho feito. Amados, esse versículo mostra a importância de você desabafar. Você já viu alguém que busca um psicólogo? Qual é a atitude dele? Ele faz o quê? Ele passa a ouvir mais do que a falar. Ele ouve, ele deixa a pessoa se expressar, contar suas emoções, falar. Por quê? Porque o desabafo, ele faz bem. Ele faz bem para nós, porque você está arrancando de dentro de você a angústia, a tristeza. Você está desabafando para alguém, você está conversando com alguém. Agora imagine que se isso já é legal, você desabafar para uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você confia. Agora você imagine você confessar, você se abrir para esse Deus Todo-Poderoso, que além de te ouvir, Ele tem poder para fazer acontecer
na tua vida coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz isso: contei tudo o que tenho feito. Fala para o Senhor, conte para Deus o que está acontecendo na sua vida. Não esconda também os seus erros, as suas falhas, mas fala para Ele e diga para Ele: Senhor, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Fala para Deus, até mesmo porque a Bíblia diz que aos olhos de Deus nós estamos nus. Deus sabe tudo das nossas vidas, não há nada que você possa esconder de Deus. Deus conhece você, Deus sabe quando você está sendo sincero ou não. Então não adianta esconder de Deus. A melhor opção, amados, é você desabafar, é você falar com Deus, é você contar para Deus. Às vezes, amados, as nossas orações elas estão muito superficiais. E Deus está dizendo: se quebranta mais, se derrame na minha presença. Não fique preocupado com a forma que você ora, mas se entrega na oração, fala com Deus, converse com Deus, tenha intimidade com Deus através dessa comunhão, porque isso vai te curar, amados. Vai curar os traumas, vai curar a tua alma das feridas emocionais, ela vai curar a tua vida espiritual, porque a comunhão com Deus ela traz isso. Então conta tudo para o Senhor. Aqui o salmista está expressando, mostrando que ele tinha comunhão com Deus, que ele tinha intimidade com Deus. Você só conta tudo para alguém conhecido, para alguém que você confie, para alguém que você anda com ele, para alguém que você tem intimidade com ele. E Deus está falando para mim e para você: conta tudo para mim, conta tudo para o Senhor, amados. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é um Deus de poder, Ele te entende, Ele compreende, Ele sabe as suas emoções. E Ele sabe também como tratar aquilo que precisa ser tratado na minha e na tua vida. Então, amados, toma posse dessa palavra. E ele diz: tu me respondeste. O salmista já tinha tido essas experiências com Deus, de contar tudo, de desabafar, e encontrar refrigério, e encontrar alívio para a sua alma. E ele está dizendo de novo para Deus: Senhor, torna a fazer isso, porque quem já experimentou essas coisas de Deus sabe que Deus vai fazer de novo. Se você procurar desabafar, se você procurar ao Senhor em oração, clamando, pedindo a Ele, vai ser curado, vai ser restaurado. E o salmista ele está dizendo: tu me respondeste. Se ele está dizendo isso é porque Deus já havia respondido ele em outras situações que ele agiu dessa maneira. Mas aqui entra algo interessante. Ele diz: ensina-me os teus mandamentos. Disposição para servir ao Senhor, para obedecer a palavra de Deus, para ser grato a Deus através da obediência à sua palavra. É isso que o salmista está dizendo: Senhor, o Senhor é muito bom para mim, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um amigo, não há amigo como o Senhor, e eu quero te agradar, eu quero obedecer os teus mandamentos, eu quero viver para ti. E depois ele diz: ajuda-me a compreender as tuas leis. Ele está dizendo: Senhor, eu sou dependente de ti, eu não saberei interpretar corretamente as tuas leis se o Senhor não me ajudar. Às vezes, irmãos, a gente quer ser autossuficiente. Às vezes a gente quer viver uma vida longe de Deus, fazendo o que nós queremos, vivendo uma vida como fora dos padrões de Deus. Mas o salmista está falando o contrário. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti. É a Tua presença que me restaura, é a Tua presença que me renova. E ele está dizendo: ajuda-me a compreender, porque eu preciso de Ti. Eu sou pequeno, eu sou frágil, mas a Tua força me sustenta e me mantém de pé. Deus não quer que você tenha complexos de inferioridade, mas Ele quer que você compreenda e entenda que você precisa dEle, que você não é autossuficiente e de que você precisa da força dEle, você precisa do ânimo dEle, você precisa, até mesmo para você acordar, você precisa que Deus permita. Nós não somos nada sem o Senhor, amados, e nós precisamos a cada dia entender isso, compreender mais e mais isso. E o salmista diz: ajude-me a compreender as tuas leis, e eu meditarei, refletir. Tem pessoas, amados, que lê a Bíblia, não medita nas riquezas que a palavra de Deus está revelando para nós, está nos mostrando.
Na verdade, ele passa despercebido, porque ele entende que compreende que ler a Bíblia é só ler rapidamente. Mas meditar, irmão, significa você ler um versículo e você trazer para a sua vida, e você fazer perguntas para aquela palavra, dizer o que Deus quer falar comigo através desse versículo, desse texto, o que eu posso extrair dessa leitura para o que eu estou vivendo hoje, para a minha vida, para a minha família, para a minha vida espiritual, o que Deus quer falar, porque a palavra de Deus, ela diz, amados, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque ela se discerne espiritualmente. Então significa que se eu ler a palavra de Deus estando no Espírito, estando em comunhão com o Espírito de Deus, eu vou compreender melhor esta palavra. E ela vai fluir melhor na minha vida. Porque eu preciso do Senhor até mesmo para me trazer melhor interpretação da palavra de Deus. E o salmista começa a desabafar com Deus. É tanta minha tristeza que estou me acabando. Dá-me forças como prometeste. Novamente na sua angústia, na sua aflição. Porque mesmo sendo um homem de fé como o salmista era, as situações às vezes é tão difícil que por sermos humanos nós nos abatemos, nós nos entristecemos. Mas é nesse momento que você deve olhar para o Senhor, é nesse momento que você deve olhar para a palavra de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, eu estou numa situação terrível, eu estou muito triste, eu estou abatido a minha alma, mas eu estou olhando para as tuas promessas, porque fiel é quem prometeu. Louvado seja Deus. E a promessa é o que, amados? A Bíblia diz o quê? Eu irei, Jesus ali para os discípulos, depois que ele ressuscitou, ele disse, eu irei, mas enviarei o Consolador para estar convosco para sempre. Promessa de Deus. Então, meu amado, se você tem andado se sentindo só, o Espírito Santo está com você, porque ele prometeu que não te deixaria só, estaria contigo para sempre. Ele habita dentro de você, meu amado. Se você clamar, ele vai responder. Se você muitas vezes fala com alguém, conta com alguém, às vezes alguém te decepciona, mas Jesus não. Você pode orar à madrugada, você pode orar pela manhã, pela tarde, em qualquer horário do dia, em qualquer momento do dia de 24 horas, você pode clamar e Deus vai estar pronto a te responder, porque o salmista diz que o Senhor não dorme e nem cochila. Louvado e engrandecido seja esse Jesus. Amém, amados? Então a gente precisa cada dia tomar posse dessa palavra de Deus, saber que a palavra de Deus ela é alimento para as nossas vidas. Você pode tomar posse da promessa, do que Deus prometeu através da sua palavra, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E Ele vai te renovar. Tá se sentindo fraco, meu amado? Leia a palavra, estude a palavra de Deus e se esforce para colocar em prática esta palavra. E aí pode ter certeza de que o Senhor vai te renovar, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não é como um livro que você lê e pronto, você só adquire conhecimento. A palavra é diferente. Tanto é que a palavra de Deus já tem mais de não sei quantos mil anos. Mas parece que a Bíblia foi escrita ontem, porque ela é bastante atual. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus renova a palavra a cada dia. Louvado seja Deus. Então, meu amado, em nome de Jesus. E o salmista ele está dizendo aqui, tomando posse da palavra, pedindo a Deus que renove ele, que restaure. E depois ele continua, não me deixes seguir o caminho errado. Com a tua bondade, ensina-me a tua lei. A compreensão de que somente a palavra de Deus, ela nos direciona para o caminho certo. A gente muitas vezes, amado, o ser humano em si, às vezes ele tem a mania de criar regras para a sua vida e coloca essas regras como verdades bíblicas, como os fariseus faziam. Os fariseus pegaram os mandamentos do Senhor e criaram mais de 500 leis e ensinamentos que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, que até mesmo desviava da palavra de Deus. E aí Jesus chega e começa a ensinar aqueles homens religiosos, mestres da lei. Tu és mestre da lei e não entende, não compreende essas coisas espirituais, mas justamente, amados, porque eles começaram a se apoiar no seu próprio entendimento. Meu amado,
existe um livro de fé e prática, é a palavra de Deus. E eu e você precisamos seguir a esta palavra, ou seja, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, não em achismo, não em ensinamentos, em ventos que vêm de lá, de ensinamentos errados, trazidos por pessoas que se dizem profetas, que se dizem homens e mulheres de Deus, que entregam às vezes profecias. Você tem que estar firmado na palavra de Deus, porque tem muitos aí, amados, sendo instrumento do diabo, desviando pessoas do caminho certo para um caminho de derrota. E as pessoas começam a se afastar da palavra para crer, muitas vezes, em misticismos, em coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Como os fariseus ali, quando os discípulos comeram sem lavar as mãos, e eles criticaram os discípulos, criticaram Jesus ali. Olha, seus discípulos não lavam as mãos, entendeu? Sabemos que lavar as mãos é importante para a questão de higiene, mas eles traziam isso como uma purificação espiritual que não tinha nada a ver. E é isso, amados, que a gente precisa ter cuidado. Agora, para a gente viver a palavra, a gente precisa conhecer a palavra também. O conhecimento é importante junto com a prática. Mas para praticar você precisa também conhecer. Tem gente, amados, que só lê a Bíblia quando vai à igreja. E olha, às vezes nem quando vai à igreja. E a Bíblia ela precisa ser um alimento constante em nossas vidas. Porque assim como nós fazemos várias refeições para nos manter de pé, para estarmos com saúde, você precisa se alimentar da palavra para ter saúde espiritual. Então, meu amado, em nome de Jesus, toma posse do que o salmista está falando para mim e para você nessa noite. E ele pede a Deus: ó Senhor, não me deixe seguir o caminho errado, me ajuda, ilumine os meus caminhos. No mesmo Salmo 119, lá na frente, diz: lâmpada para os meus pés. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você observa o quê? A palavra de Deus, ela é lâmpada porque ela clareia o caminho para a gente seguir, para a gente caminhar em segurança, para a gente não tropeçar nos obstáculos da vida. Então, meu amado, por isso que a gente precisa desta palavra de Deus, para a gente caminhar em segurança. A gente precisa enxergar o caminho. Que vai nos fazer enxergar é a palavra, porque ela nos dá discernimento. Ela faz com que nas decisões da vida a gente venha decidir a coisa certa. Não, eu estou nessa situação aqui, mas a palavra de Deus diz o quê? Que eu tenho que agir dessa forma, então eu vou agir dessa forma. Está vendo, amados? Porque por isso que ela é lâmpada. É por isso que você tem conhecimento, você precisa ter conhecimento. Mas quando não se conhece, como é que você vai seguir a direção correta, a direção certa? É por isso que tem muitas pessoas se deixando levar por doutrinas falsas, doutrinas erradas, porque não estão firmados no Evangelho, na palavra de Deus. Então aqui diz também, o salmista no versículo 30 diz: eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Então, amados, tenho escolhido o caminho da fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Tem gente, amados, que está vivendo somente uma prática religiosa. O que é ser fiel, amados? Ser fiel é você buscar viver segundo a palavra de Deus. Davi era um homem que tinha suas falhas, mas era um homem dedicado ao Senhor. Era um homem que se esforçava para estar debaixo da vontade de Deus. Claro que ele, na vida dele, ele cometeu falhas, cometeu erros, porque ele é ser humano, ele é pecador. Mas só que Davi, ele buscava constantemente acertar com Deus. E aí você observa, amados, que o salmista está dizendo: eu escolhi o caminho da fidelidade. E qual é o caminho da fidelidade? O que é ser fiel para o Senhor? Ele está ensinando no próprio versículo. Tenho dado atenção às tuas ordens. Ser fiel ao Senhor é dar atenção à palavra de Deus. É prestar atenção no que a palavra está me ensinando e ter o desejo de colocar em prática, de exercitá-la na minha vida. Isso é ser fiel. Aí tem muitos confundindo fidelidade com a prática religiosa. Eu canto, eu prego, eu louvo na igreja. Eu sou usado por Deus em dons espirituais e acha que isso é o suficiente. É bênção de Deus você ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos outros? Sim, mas você também precisa ser abençoado.
E naquele grande dia, Jesus diz o quê? Olha, naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, profetizei em teu nome, Senhor, expulsei demônios, Senhor, operei sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas é maior do que milagre, é milagres extraordinários. E Jesus disse o quê? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu amado, isso aí é importante, os dons espirituais, mas é algo secundário. Jesus está mais preocupado com o que você é do que o que você faz para Ele. Embora o que você faça para Ele também é importante. Tanto é importante que Ele nos indicou o quê? Ele falou o quê? Que a gente deve fazer o ID do Senhor, pregar o Evangelho, fazer o ID. Então é importante fazer a obra. Mas o mais importante ainda do que fazer a obra é você viver Jesus na sua vida. É ser fiel a Ele. E o salmista está nos ensinando isso. Escolha o caminho, amados, da fidelidade. Louvado seja Deus. E ele diz, eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor Deus, tenho seguido os teus ensinamentos. Não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Olha outra coisa interessante. Aqueles que são fiéis ao Senhor, o salmista está nos ensinando, a palavra de Deus está nos ensinando. Pode confiar, meu amado, que Deus não decepciona. Aqueles que são fiéis, Deus anda com eles. Deus ajuda nas batalhas. Deus não deixa ele passar vergonha. Sabe por quê? Porque Deus guerreia por ele. Deus age na vida dele. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida, quantos levantes têm se levantado, mas se você é fiel, pode ter certeza de que Deus vai te garantir a vitória. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus ele é fiel, amados. E o salmista tem essa convicção. Senhor, eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado, sou falho, sou pecador, mas tenho seguido os teus ensinamentos, tenho procurado ser fiel a ti. E ele diz, não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Ele tem a convicção, ele tem a certeza. Deus não vai me deixar, Deus vai me tirar dessa situação. Deus vai reverter o quadro, ainda que o quadro esteja crítico. Deus vai reverter porque Ele é Deus, porque Ele vela por aqueles que são fiéis, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. Então, amados, que nessa noite a gente possa tomar posse, a gente possa valorizar mais a palavra de Deus, a gente possa aprender com o salmista, a dar essa importância, a entender o significado que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, para nos instruir, para a gente viver uma vida melhor, para a gente caminhar em segurança e que a gente possa nessa noite tomar posse, amados. Que a gente possa amar a palavra de Deus como o salmista amava a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus não é achar uma pregação bonita, não é achar uma leitura que você faz da Bíblia bonita, mas amar é você ler uma palavra, é você ouvir uma palavra, e você permitir que o Espírito Santo te toque e que te quebrante diante daquela palavra e você queira mudar para melhor, que você se arrependa, que você permita o Espírito Santo gerar em você o arrependimento através da palavra e você queira se arrepender, viver uma vida que agrade a Deus. Isso é, amados, louvado seja Deus, é uma vida dedicada, uma vida valorizando a palavra de Deus, amém? E que Deus possa completar essa palavra em seu coração, é o que eu peço nessa noite, em nome de Jesus, e agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui, levando a palavra de Deus aos irmãos, amém? Vamos estar orando, finalizando, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra, por tudo aquilo que o Teu Santo Espírito revelou nesta palavra. Ajuda, Senhor, todos os ouvintes desta palavra a tomar posse, Senhor, a valorizar mais a palavra de Deus, a compreender que ela é viva e eficaz e ela muda a vida do homem, Senhor. Porque as nossas vidas mudaram, Pai, porque um dia a gente ouviu a palavra do Senhor. E que a gente continue ouvindo esta palavra. Porque, meu Pai, a gente não deve ouvir somente quando a gente te aceita. Mas a gente precisa continuar ouvindo a cada dia, para permanecer no Senhor, para crescer espiritualmente, Senhor. Nos ajuda a cada dia. Obrigado por essa noite. Continua abençoando a tua igreja. É que eu te peço, eu te agradeço. E te apresento também, meu Pai, todos aqueles que estão enfermos. Que o Senhor toque com tua mão de poder, que o Senhor restaure. Ó Deus, seja qual for o tipo de enfermidade, nós repreendemos todo o mal pelo poder que há no nome de Jesus. E guarde as nossas vidas, Senhor. Nos proteja de enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. E essas pessoas que foram atingidas, Pai, por enfermidade, seja elas quais forem, Pai. Deus, em nome de Jesus, restaure essas vidas, Senhor. Repreende o espírito da morte, da enfermidade, de todo o mal. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.